Olá, Carolina Merlin falando aqui. Hoje o Falando de Marketing vai trazer para você um pouquinho sobre a história das redes sociais. Muita gente nasceu depois dos anos 2000, né? Depois da era Orkut. Então, essas pessoas que nasceram depois dessa época e cresceram, hoje estando aí com 22 anos, já se acostumaram a ter esses acessos às redes sociais. Mas isso veio lá atrás, né? Quando o Orkut começou a ser falado, e depois, um pouquinho mais pra frente, quando ele explodiu de vez, que teve um primeiro impacto, as redes sociais tiveram um primeiro impacto na vida das pessoas. As redes sociais, elas foram criadas inicialmente com a finalidade de transformar relações, de fazer com que pessoas no mundo inteiro pudessem se comunicar e se conhecer por intermédio da tecnologia, né? Com a vinda da internet, com todo aquele boom da internet, elas ganharam grande forças aí no decorrer do caminho. E aí, a rede social, ela se popularizou quando as pessoas começaram a entender que elas podiam reencontrar pessoas, que elas podiam se comunicar, que elas podiam conhecer o mundo por meio da telinha ali, por meio de outras pessoas que estivessem em qualquer lugar do planeta. E depois disso, a gente sabe que surgiram novas redes sociais no decorrer do tempo. Antes do Orkut também a gente sabe que tivemos algumas outras redes sociais, mas as redes sociais que se consolidaram mais, né, como redes sociais, estão aí até hoje, é o Facebook e o Instagram. Mas aí a gente se pergunta, né? Nossa, o Orkut era super legal, mas por que o Orkut não deu certo? Por que o Orkut acabou saindo do Brasil e fechando, né? Eles tentaram retomar esse ano, mas ainda com incidências muito baixas. E aí uma resposta para isso é que assim, as redes sociais, elas precisam ter constante novidade, estarem em constante transformação, trazendo muita coisa legal para que o usuário possa estar entretido nela. Porque senão as pessoas cansam daquilo, as pessoas vão ficar navegando aquilo infinitamente, não tem muita novidade, não tem muito conteúdo. O ser humano, como forma de aprender ou de ter esse conhecimento, acaba cansando e desistindo dessas redes sociais. O Orkut, ele chegou até um estágio ali desse engajamento, né? Conseguiu fazer uma parte dessa promessa de conquistar as pessoas, mas depois ele começou a cair no esquecimento porque ele não trazia novidades. O Facebook já é um pouco mais inovador, entendeu esse mecanismo e estava sempre inovando, sempre mudando a sua plataforma. Só que o que está acontecendo nos dias de hoje? As gerações estão crescendo. A geração que iniciou ali com o Facebook, lá pelos anos 2000, tá crescendo, já está com 22, 23 anos. E as novas gerações estão extremamente antenadas nas redes sociais. É uma geração que já nasceu imersa ali na rede social. A gente até pode brincar que a criança já nasceu navegando na rede social. E aí, qual que é o grande desafio dentro disso, né? As marcas continuarem relevantes para que todas as pessoas possam acessá-las. E aí que fica essa dúvida, né? Até quando elas vão ser relevantes? Até quando elas vão conseguir trazer novidades para que as pessoas não se desliguem das redes sociais? E assim, gente, sem pessoas não existem redes sociais. Sem pessoas não existem marcas que se fixam nas redes sociais. As marcas comerciais começaram a entender isso, né? Lá no comecinho, e começaram a interagir com o seu cliente. Quando elas perceberam que elas tinham uma maior interação com o seu cliente e que conseguiam, através das redes sociais, levar a sua informação para aquela determinada pessoa, as marcas começaram a investir bastante nas questões de conteúdo. E com isso atingir cada vez mais o seu público. No início, o Facebook ele não era monetizado. Então, o que acontecia? O algoritmo por trás da ferramenta entendia que a pessoa estava buscando por alguma informação e ela casava com aquela informação que a marca estava entregando. E entregava aquele conteúdo para aquela pessoa, tornando a ferramenta ainda mais interessante, porque a pessoa está lá navegando e faz uma questão relacionada poxa, eu gostaria de saber como eu acho um tênis da marca X, e de repente o tênis aparece ali para ela, solicitação de amizade, a marca X, o tênis, enfim, explicando bem, de forma bem genérica.
E com isso, o Facebook era relevante, as pessoas se mantinham ali e para a marca era muito interessante, porque a marca estava conseguindo conversar com o seu público. A partir de um determinado momento, o Facebook começou a entender que aquilo era muito interessante, era um modelo de negócio. E aí ele começou a monetizar. E aí o que é a monetização, né? Ele começou a cobrar pelos anúncios que aquela marca fazia. Então, ok, você quer aparecer para o seu público, eu faço você aparecer para o seu público, mas eu vou te cobrar por isso. E aí começaram as transações monetizadas. E com isso, as entregas orgânicas começaram a ficar cada vez menores. O que isso significa? Para muitas marcas, isso começou a ficar muito ruim, porque elas não conseguem chegar mais no público delas. Então, para que você chegue no seu público hoje, você tem que pagar. E quanto mais você paga, mais o Facebook te entrega e mais você quer pagar. E aí isso vira um vício, né? Você quer aparecer, você precisa aparecer, o Facebook sabe disso, ele cobra de você isso e aí ele entrega esse conteúdo para o seu cliente. E o cliente também acaba ficando interessado porque o cliente está recebendo aquela informação que ele está buscando. Só que o que é ruim nesse modelo, né? As marcas que não têm verba, não conseguem entrar nessa competição, elas acabam ficando para trás. E muitas delas começam a desistir desse negócio. Ou elas não acreditam, ou elas não dão certo porque não tem uma estratégia bem elaborada. Então elas começam a desistir desse negócio. E as outras marcas acabam se fortalecendo e esse leilão vai ficando cada vez maior para determinadas marcas, nichando um pouco esse mercado. Então, quem está no jogo é quem realmente consegue pagar, quem realmente consegue monetizar, quem realmente consegue fazer uma estratégia muito bem elaborada para captar esse cliente. Até aí, tudo bem. Só que começa a acontecer, gente, um outro ciclo. O cliente, nós, consumidores, que estamos ali consumindo as redes sociais, a gente começa a ter uma overdose de informação, de comunicação, de publicidade, e isso começa a ficar cansativo. E aí muita gente começa a desistir das redes sociais, vai migrando para outras redes sociais novas, vai buscando coisas que te trazem mais prazer, mais diversão, e com isso a rede social vai perdendo quem? O público majoritário dela. As pessoas vão saindo, vão migrando para outras redes sociais. E aí essa aqui tem que ficar ali o tempo todo pensando em formas de atrair esse cliente de volta. E aí começam as brigas ali, né, que a gente vê entre TikTok, Facebook, Instagram. Cada vez que surge uma rede social nova, as antigas têm que pensar em estratégias para não perder esse cliente. Esse cliente não pode sair dela, porque é esse cliente que vai fazer com que ela seja mais lucrativa e que vai monetizar, que vai poder cobrar das outras marcas que querem aparecer também. Então essa é a briga constante das redes sociais. A rede social, para vocês que estão me ouvindo aí, que não tem muita familiaridade, ela funciona como se fosse uma TV, como se fosse nessa parte de anúncio, né? Ela é um divulgador da sua marca, ela é alguém que vai fazer com que sua marca apareça mais vezes para os clientes. Então, o que eu sempre falo? A gente não pode se fiar só nas estratégias de rede social, porque amanhã ou depois acontece com o Facebook o que aconteceu com o Orkut, sai uma demandada de gente e ele é obrigado a encerrar, porque ele depende daquelas pessoas. Se você é uma marca que só aposta no Facebook, o que você vai fazer com a sua comunicação? Então a gente precisa estar sempre atento a isso, porque marketing digital ele não é só focado nas redes sociais. O marketing digital ele é muito mais amplo, ele tem outras ferramentas, ele tem outros meios de divulgação. O marketing digital ele tem uma infinidade de processos que você consegue chegar até o seu cliente por outros meios, pelos meios digitais. Então, eu quero deixar essa reflexão aí para vocês. Estou falando aqui bem descomplicadamente, porque é assim que tem que ser. O marketing, ele é muito estratégico, ele é um estudo, ele é uma gestão de negócios, ele não é simplesmente vou postar alguma coisa na minha rede social e vou ter resultados absurdos. Não existe milagre no marketing, é muita dedicação. Mas ele é descomplicado em determinados pontos e ele tem que ser claro para quem está ouvindo aí do outro lado. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha aqui, fala para mim, vamos trocar ideia aí sobre tudo que as redes sociais podem fazer por você, como ainda vai ser o futuro dessas redes sociais
talvez incerto, a gente não sabe. Tudo vai depender das estratégias que as marcas, redes sociais, né, a marca Meta, que cuida do Instagram, Facebook, WhatsApp, a própria marca do TikTok vão desenvolver aí dentro desse mercado e para atender essa demanda de gerações que vem crescendo cada vez mais. Uma dica só que eu posso dar para vocês: fiquem atentos com as ferramentas de streaming. Elas estão crescendo muito e elas tendem a crescer cada vez mais, que são as ferramentas que você consegue ali interagir de forma ao vivo, imediata com o seu cliente. Então essas ferramentas também estão crescendo, metaverso está crescendo demais também. Então são formas que você consegue conduzir um marketing digital eficiente sem se basear apenas nas redes sociais tradicionais. Tá bom? Se você gostou, dá um like aqui pra gente poder compartilhar mais conteúdos com vocês. Tchau!